Seja bem-vindo ao Manifestar com Fé. Aqui, a Bíblia e a abundância caminham juntas. Você já ouviu falar na lei da atração? Talvez você tenha visto vídeos, livros, conteúdos por aí dizendo que você atrai o que pensa, o universo devolve o que você vibra, tudo está na sua mente. Mas o que pouca gente percebe e o que quase ninguém fala é que Jesus já ensinava esses princípios há mais de 2000 anos. A lei da atração não é mágica, nem heresia. Ela é um princípio espiritual que funciona não porque foi escrito em um best-seller moderno, mas porque já estava presente na Bíblia e foi vivido por Jesus. Só que tem uma grande diferença. No mundo, você manifesta com a mente. No reino, você manifesta pela fé, alinhado com a vontade de Deus. O problema é que muitos rejeitam esses conceitos por acharem místicos demais, e outros abraçam sem critério, usando apenas pela metade, sem entender que sem Deus no centro, a manifestação vira frustração. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso é lei da atração em linguagem celestial. Crer antes de ver, sentir antes de tocar, declarar antes de receber. Mas aqui não é sobre manipular o universo, é sobre se alinhar com o Criador. Hoje, você vai entender com profundidade como a fé de Jesus ativa a manifestação, qual é o verdadeiro papel do pensamento e da emoção na criação da realidade. E por que a prosperidade só é completa quando nasce do espírito e não só da mente. Se você quer viver uma fé viva, consciente, que não nega a realidade, mas transforma a realidade, esse vídeo é para você. Respira fundo, abra o seu coração e vem comigo. Porque hoje você vai entender o que Jesus realmente quis dizer quando ensinou a manifestação. Jesus nunca usou a expressão lei da atração, mas os seus ensinamentos eram e ainda são a maior revelação de como pensamentos, palavras, emoções e fé criam realidades. Vamos voltar àquele versículo que já citamos. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Essa é a essência da manifestação. Crer antes de ver, sentir como se já fosse real, viver alinhado com a promessa, não com a aparência. Isso é o que o mundo chama de vibrar na frequência certa, mas Jesus chama de fé. E a fé bíblica não é cega, ela vem além da lógica. Ela enxerga o que ainda não chegou, mas já é certo no espírito. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você percebe? Não é esperança vaga, é a certeza interior, é convicção, é alinhamento total entre mente, coração e espírito. E Jesus vivia isso com naturalidade. Lembra quando ele multiplicou os pães e peixes? Antes do milagre, o que ele fez? Em João, capítulo 6, versículo 11, Então Jesus tomou os pães, deu graças. Ele agradeceu antes da multiplicação. Não era gratidão depois da vitória, era gratidão profética. Isso é uma chave espiritual que o mundo secular chama de visualização com emoção positiva, mas que Jesus já praticava. Sinta agora o que ainda não aconteceu. Agradeça como se já estivesse com você. Viva a paz antes da bênção chegar. E tem mais. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 29, ele diz a 2 cegos: Seja feito conforme a fé que vocês têm. Ou seja, o nível da manifestação está ligado ao nível da fé. E a fé, por sua vez, está ligada à imagem interna que você carrega. O que você vê quando fecha os olhos? Você enxerga escassez ou abundância? Você sente medo ou confiança? Suas palavras combinam com a promessa ou com o problema? Porque a manifestação começa no invisível. E tudo o que é visível hoje começou invisível um dia. Começou num pensamento, numa emoção, numa palavra e depois se materializou. Por isso Jesus ensinava sobre o poder da palavra.
Em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Quer mudar a sua realidade? Mude a forma como você fala. Mude o que você declara. Mude o que você sente enquanto ora. Porque orar com dúvida não manifesta, mas orar com convicção abre portais espirituais. E aqui vai uma chave prática. Quando você for orar, não peça como quem implora. Ore como quem já tem. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque já vejo portas se abrindo. Obrigado, porque tua provisão já está fluindo. Mesmo que meus olhos não vejam, meu espírito já celebra. Essa postura ativa o céu e alinha sua fé com a manifestação. A fé que Jesus ensinou não é uma fé parada, ela é ativa, vibrante, profunda, coerente. E quando falamos de manifestação ou prosperidade que vem pela fé, precisamos entender que existem 3 pilares espirituais que precisam andar juntos: o que você pensa, o que você sente e o que você declara. Esses 3 formam o campo onde a manifestação acontece. No mundo natural, isso parece teoria, mas no mundo espiritual, isso é a realidade criativa. Quer mudar sua vida financeira? Quer transformar seus relacionamentos, seu ambiente, sua saúde emocional? Então preste atenção em como estão esses 3 elementos. Primeiro, pensamentos. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se sua mente ainda está presa à escassez, ao medo, à culpa ou ao eu não mereço, você não consegue viver a plenitude de Deus. Pensamento é a semente da manifestação. Você precisa pensar como quem crer, imaginar como quem já recebeu, enxergar o novo, mesmo quando tudo parece velho. Segundo, emoções. No Salmo 37, versículo 4, está escrito: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Essa palavra deleitar tem a ver com sentir prazer, paz, confiança, presença. Não adianta orar e declarar com palavras de fé se por dentro o que você sente é medo, frustração, ansiedade. A emoção precisa estar alinhada à sua declaração. Se você diz, eu confio, mas sente desespero, a vibração não está em harmonia. Você precisa gerar coerência espiritual. E isso se cultiva com meditação na palavra, oração de gratidão e tempo com Deus. Terceiro, palavras. Em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que você diz todos os dias está moldando a sua realidade. E aqui não estou falando de palavras de oração apenas, mas do que você fala sobre você mesmo, sobre o dinheiro, sobre as oportunidades, sobre a sua própria capacidade. Se você vive dizendo, nada dá certo para mim, dinheiro é difícil, a vida é dura, você está declarando escassez, mesmo orando por abundância. E onde há conflito, não há manifestação. Mas quando você começa a dizer, tudo coopera para o meu bem, eu sou suprido por Deus, eu estou me alinhando à prosperidade do céu, eu sou abençoado para abençoar. Então a atmosfera muda e você começa a criar um campo fértil para a fé produzir. E se a sua fé estiver esperando só isso? Coerência. E se o céu só estiver aguardando você se alinhar por completo, mente, coração e boca, para liberar aquilo que já está pronto? Porque Deus não atrasa, Ele só espera a sua posição. Você chegou até aqui e talvez tenha percebido algo muito profundo. A manifestação não começa com o universo, começa com a sua fé, mas não qualquer fé. Fé com consciência, com direção, com o coração certo. E sabe o que isso significa? Que prosperar é bíblico, que desejar uma vida melhor não é pecado, e alinhar seus pensamentos com as promessas de Deus é maturidade espiritual, mas só se for com Deus no centro, porque prosperidade sem propósito vira vaidade. Mas prosperidade com fé e gratidão se torna um ministério, missão, canal de bênçãos. Jesus nunca falou em atrair riqueza, ele falou em buscar o reino. E o resto? Mateus capítulo 6, versículo 33,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É isso. Primeiro você busca o reino, você alinha a sua mente com o céu, você vive como quem já tem, com gratidão, responsabilidade e fé. E então as coisas vêm, as portas se abrem, o invisível se manifesta, a promessa se cumpre, mas antes disso você muda por dentro. Porque o maior milagre não é a manifestação da bênção. O maior milagre é quando a fé dentro de você se torna maior do que o medo que te trava. Então, deixa eu te perguntar: você tem vivido pela fé ou pela dúvida? As suas palavras carregam vida ou escassez? O seu coração está cheio de gratidão ou de queixa? Hoje eu quero te convidar a tomar uma decisão. Não viva mais dividido entre o que crê e o que sente. Alinhe tudo. Pense como quem crê, sinta como quem já recebeu, fale como quem já vive a promessa. E deixe o seu comentário aqui no vídeo. Hoje eu manifesto com fé, alinhando com a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem ainda acha que atrair prosperidade é errado. Envie para quem precisa entender que abundância com consciência é bênção e começa com uma mente transformadora. E lembre-se, você não precisa manipular nada, não precisa forçar, não precisa repetir frases sem alma. Você só precisa crer e se alinhar com a fé certa, com a fonte certa e com o propósito certo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, manifesta como Jesus ensinou, com fé, com gratidão e com a certeza de que o céu já está se movendo por você.